Imagine um desastre que eliminou o equivalente a toda a população da Espanha e da Argentina em apenas 4 anos. Não foi causado por um meteoro, nem por uma peste natural, nem por bombas nucleares. Foi o socialismo. Assim governa o socialismo. Durante o governo de Mao Tse-tung, a China vivia sob um regime comunista de partido único, controlado pelo Partido Comunista Chinês. O modelo político foi inspirado em Karl Marx e Lenin, mais adaptado por Mao, dando origem ao chamado maoísmo. Na prática, o regime possuía características como controle centralizado do Estado, ausência de multipartidarismo, ou seja, havia somente um partido, censura, forte propaganda estatal, perseguição a opositores, economia planificada, culto à personalidade de Mao e repressão política e ideológica. O governo concentrava grande parte do poder nas mãos do partido, e Mao Tse-tung tornou-se a principal autoridade política e simbólica do país. Suas ideias eram tratadas como diretrizes oficiais do Estado. Durante o governo, a China atravessou um dos períodos mais intensos e controversos de sua história. Após a vitória do Partido Comunista na Guerra Civil em 1949, Mao proclamou a criação da nova China revolucionária. O novo regime prometia igualdade, justiça social e o fim da pobreza. Porém, junto dessas promessas, nasceu também um sistema rígido de controle político, onde qualquer oposição poderia ser vista como ameaça ao Estado. Naquele período, pessoas acusadas de serem inimigas da Revolução frequentemente eram perseguidas, proprietários de terras, intelectuais, religiosos, professores, antigos funcionários do governo e até cidadãos comuns poderiam ser denunciados por pensamentos considerados contrários ao regime. Muitas vezes, bastava uma acusação pública, uma denúncia de vizinhos ou uma suspeita de deslealdade para que alguém passasse a ser investigado. Em diversas regiões da China, ocorreram julgamentos públicos diante de multidões. Os acusados eram expostos em praças ou auditórios públicos, frequentemente usando placas penduradas no pescoço, com frases como traidor, contra-revolucionário ou inimigo do povo. Eram forçados a permanecer de cabeça baixa, enquanto multidões gritavam acusações e insultos. Em muitos casos, não havia espaço para defesa verdadeira. O objetivo não era apenas punir, mas também demonstrar o poder do Estado e, dessa forma, provocar o medo coletivo. Durante a Revolução Cultural, iniciada em 1966, essa perseguição se intensificou ainda mais. Jovens conhecidos como guardas vermelhos passaram a atacar professores, intelectuais e qualquer pessoa considerada ligada a ideias burguesas ou tradicionais. Bibliotecas foram destruídas, templos foram invadidos e milhares de pessoas sofreram humilhações públicas. Muitos eram espancados diante das multidões, outros desapareciam em prisões e em campos de trabalho. As condenações à morte variavam conforme cada campanha política. Em muitos casos, os condenados eram executados por fuzilamento logo após o julgamento público. Em outros, eram enviados para campos de trabalho forçado, conhecidos por condições extremamente severas. Nesses locais, milhares morreram de fome. Doenças, exaustão, tanto física como mental, emocional e violenta. O medo tornou-se parte da vida cotidiana porque qualquer palavra considerada inadequada poderia gerar suspeitas. Em 1958,
Mao Tse-tung prometeu levar a China medieval ao patamar das superpotências globais em tempo recorde. O projeto foi batizado de Grande Salto para o Avanço. Mas em vez de um salto para o futuro, a China despencou na maior fome da história da humanidade. Estimativas apontam entre 30 a 45 milhões de mortos. Como o planejamento centralizado conseguiu destruir um país inteiro sem disparar um único tiro. Mao queria ultrapassar a produção de aço do Reino Unido em 15 anos. Para isso, a propriedade privada foi extinta. Camponeses foram arrancados de suas casas, de suas terras e forçados a criar fornos de quintal. Como não havia minério de ferro para toda a população, eles foram obrigados a derreter suas próprias panelas, ferramentas agrícolas, maçanetas e até os pregos das paredes. Cozinhar em casa era proibido, virou crime. As pessoas só podiam comer em refeitórios comunitários controlados pelo Estado. O resultado deste esforço colossal? Montanhas de um metal frágil, cheio de impurezas e completamente inútil, enquanto as ferramentas que deveriam arar a terra tinham sido destruídas. O desastre na agricultura foi tão grande, impulsionado por ideologias absurdas. O governo adotou teorias de que as plantas da mesma classe social não competiriam por nutrientes, forçando o plantio ultradenso, o que acabou apodrecendo as raízes. Mas o erro mais bizarro foi a campanha contra, acreditem, os pardais. Mao declarou guerra aos pardais. Declarou o pardal, o pássaro, um inimigo do Estado porque ele comia as sementes. A população foi às ruas batendo panelas por horas para impedir que os pássaros pousassem, até que eles morressem de exaustão. Sem pardais, a população de gafanhotos e lagartas explodiu no ano seguinte. Pragas bíblicas devoraram o resto das plantações. A pergunta é, por que ninguém parou isso? Por que o regime punia quem dizia a verdade? Cientistas e oficiais locais que alertavam sobre o fracasso eram rotulados como direitistas e inimigos do Estado. E assim eram enviados para os campos forçados, os campos de trabalho onde eles eram executados. Por medo, os chefes locais criaram uma espiral de mentiras, relatando colheitas recordes absurdas, para não serem perseguidos. O governo central, acreditando nas próprias mentiras, recolhia a sua parte da produção, que na verdade era tudo que os camponeses tinham para sobreviver, e exportava grãos para a União Soviética para pagar dívidas e mostrar o sucesso do socialismo. Mesmo diante da tragédia, muitos funcionários locais escondiam a realidade por medo de punições. Pessoas que denunciavam os problemas poderiam ser acusadas de sabotagem ou traição. Milhões morreram naquele período. Até hoje, historiadores discutem os números exatos de mortos durante o governo de Mao Tse-tung. Algumas estimativas falam em dezenas de milhões de vidas perdidas em perseguições políticas, execuções, campos de trabalho e fome. Para muitos estudiosos, trata-se de um dos maiores períodos de repressão política do século XX. Ao olhar para este período da história, percebemos como governos socialistas, comunistas, em geral governos de esquerda, podem utilizar o medo, a propaganda e o controle absoluto para silenciar a população. A história da China de Mao não é apenas um relato sobre política e revolução. É também um alerta sobre os perigos de poder concentrado nas mãos de um Estado que não aceita oposição, ou críticas, ou questionamentos.
Conhecer esses acontecimentos é importante para compreender como sociedades inteiras podem ser transformadas, destruídas pelo medo, e como a liberdade ela pode desaparecer gradualmente quando o controle político se torna maior do que a dignidade humana. Assim governa o socialismo. Assim governa a esquerda.